Paz seja com todos. Felizes? Quem está feliz aí, diga eu. Isso. 44º domingo do ano. Faltam só 8. Fala, faltam só 8. Só faltam 8 domingos para terminar o ano de 2021, segundo o calendário dos homens, né? Porque para nós que somos da fé, o ano já começou há muito tempo. E nós já estamos vivendo as bênçãos antecipadas da parte de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa antes de você ouvir a palavra de Deus hoje. Eu estava pensando ali, antes de entrar. Quanto mais a gente se impregna de Deus e das coisas de Deus, mais abençoada é a nossa vida. Eu penso que no início da nossa caminhada, da nossa jornada de vida cristã, nós temos uma sede muito grande, muito intensa e muito constante das coisas de Deus. Só que com o passar dos anos, esta sede ela vai diminuindo. Talvez não a sede vai diminuindo, mas nós vamos dosando a nossa sede. Nós vamos limitando a nossa sede. Por exemplo, ano passado eu tive que fazer eu esqueci o nome, mas eu vou falar de um modo grosseiro, uma cirurgia para a extração de uma pedra no rim. E aí o médico, doutor Tiago Ferreira, falou assim para mim: você tem que beber pelo menos 3,5 litros de água por dia. Na época que eu fiz a cirurgia, acho que eu bebi uns 5 litros de água por dia. Eu comprava aquelas garrafas PET, né, de 2 litros, para eu saber a quantidade que eu estava bebendo. Eu detonava 2, quase 3 garrafas PET, com 2 litros de água cada uma. Aí o tempo foi passando, e a gente vai fazendo o quê? A gente vai relaxando. Hoje eu estou bebendo no máximo 2 litros de água por dia. Eu sou o próprio exemplo disso. Eu estou bebendo no máximo 2 litros de água por dia. Por quê? Porque a dor já foi embora, a cirurgia já aconteceu, eu já me recuperei. Então eu acabei relaxando. Mas eu deveria continuar bebendo pelo menos uns 3,5 litros de água por dia. Tenho que tomar vergonha na cara. Tenho ou não tenho? Sim ou não? E você também tem que tomar vergonha na cara. Parar de vir só domingo para a igreja, achando que só domingo já está bom. No começo a gente vinha quarta, a gente vinha sexta. A gente não, eu estou falando a gente, você. Porque já fazem 24 anos que eu estou na igreja toda quarta, sexta e domingo, e quando não, terça, quinta, sexta e sábado. E no meu caso aqui, como eu tenho que fazer outras partes, fora a parte espiritual, até segunda-feira eu venho na igreja. Até naquele dia que o ministério considera um dia de folga para o pastor, eu trabalho também na segunda-feira. Mas eu trabalho para Deus, então isso aí não é trabalho, isso aí é diversão. Então, a gente tem que se impregnar de Deus. Tem que se impregnar. Eu ouvi uma pessoa dizendo assim: poxa, acabou, né, a campanha do Rosh Hashanah. E agora? E agora? Vem para a igreja. Vem na quarta para buscar o Espírito Santo, para se fortalecer espiritualmente. Vem na sexta-feira para receber armas espirituais, para colocar o inimigo para correr. Porque a campanha acabou, mas o diabo não parou de trabalhar. É ou não é verdade? Sim ou não? A campanha terminou, mas o Espírito Santo não para de agir. O Espírito Santo está agindo o tempo todo na vida de quem o busca. Então, a gente está aí no 44º domingo do ano, hein? Desses 44 domingos que já se foram até aqui,
Quantos você veio na igreja? Quantos? Qual o seu percentual aí de, sabe, de constância na casa de Deus? É alto ou é baixo? Eu tenho certeza de que a maioria aqui, pelo menos olhando assim para o rosto de algumas pessoas, é claro que algumas pessoas a gente não lembra, porque quem não é visto não é lembrado, não é? Mas eu tenho certeza aqui de algumas pessoas que não faltaram nenhum domingo esse ano na igreja. Tenho certeza. Por exemplo, ó, esse moço bonito que vocês estão vendo aqui, mexendo naquela câmera. Esse sujeito não faltou nenhum domingo na igreja esse ano. Sinal de que ele se converteu em 2021, né? É ou não é? Sim ou não? Não faltou um domingo na igreja. Eu não vou falar de outro, eu estou falando dele aqui porque ele é meu amigo, tá? Eu não vou falar de outras pessoas, senão alguém vai falar assim, não falou de mim, ó. Eu vou falar só dele. Então, quanto mais a gente se impregna de Deus, e onde é que a gente se impregna de Deus? No lugar onde Deus está, no lugar onde Ele faz habitar o seu nome. Se não fosse assim, Deus não teria mandado Moisés construir um tabernáculo no meio do deserto, no meio do nada. E o objetivo da construção daquele tabernáculo qual era? Deus falou lá, Êxodo 25:8, e habitarei no meio deles. Deus queria habitar no meio do seu povo. Mas será que o povo quer Deus habitando neles? É aí que está. É aí que está o X da questão. A gente tem que se impregnar de Deus. Então, faltam apenas 8 domingos para encerrar o ano, segundo o calendário dos homens. 8 domingos. Nós estamos aí para iniciar a contagem dos 8 últimos domingos do ano. E você vai perder os 8 últimos domingos do ano? Você vai deixar de oferecer a primícia para Deus? São as 8 últimas primícias da semana e nós temos que oferecer para Deus. Inclusive eu vou falar sobre isso hoje. Pega a palavra de Deus aí. Pegue a palavra de Deus. Esse som não está dando regulagem, né? Não sei porquê, não sei se estourou alguma coisa aqui, ou se alguém mexeu nessa equalização daqui. Está tudo em flat, né? Flat. Deixa eu mexer aqui para ver se melhora. Abra a palavra de Deus em Provérbios, agora melhorou. Melhorou ali. Provérbios capítulo de número 3. Provérbios capítulo 3. Eu não sei se eu vou continuar aqui no ano que vem, mas se eu continuar, eu vou continuar pegando no teu pé. Então, se você não gosta de ver o pastor pegando no teu pé, ora para eu sair daqui, que eu vou continuar pegando no teu pé se eu continuar aqui. Vamos lá? Provérbios capítulo 3 e versículo 9. Aí eu vou orar para vir outro para pegar no teu pé mais do que eu, umas 10 vezes pelo menos mais do que eu. Cara bem chato. Vamos lá, Provérbios capítulo 3. Quem achou, diga amém. Isso. Vamos ler a partir do versículo 9, que diz assim, ó: honra ao Senhor com a tua fazenda. Quem tem fazenda aí? Então isso aqui não é para você. Será que quando Salomão falou de fazenda, ele está falando de um campo cheio de bois, de vacas, de cavalos, de ovelhas, cabras, jumentos, cabritos? Não. Ele está falando de uma outra coisa. E você vai entender o que é. Mas ele está dizendo: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Olha só, Salomão está falando das primícias. Colocar Deus em primeiro lugar. E aí vem o resultado.
Versículo 10. O que está escrito aí no versículo 10? Que coisa, hein? Percebeu aí que o resultado é imediato? E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Olha a bênção que Deus está prometendo aqui. E não é uma bênção pequena não, hein? Diga aí, é uma grande bênção. Fala mais alto, fala, é uma grande bênção. Deus está prometendo uma grande bênção para aqueles que sabem valorizar as primícias. Eu vou ler de novo o versículo 9. Aí você repete, vamos lá? Honra ao Senhor, isso, com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Vamos ler o 10 também. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém, igreja? Você acredita nisso? Como dizem, né? Não é nem um bicho de 7 cabeças. Não é um segredo assim difícil de entender. É uma coisa extremamente simples, e tão simples que chega até a ser complicada. Não é? Você sabia que as coisas mais difíceis de se fazer são as mais simples? É verdade. O mais simples é o mais difícil. É por isso que muitas vezes a gente não faz. Você quer ver? Deixa eu te dar um exemplo rapidinho antes de você sentar. Lembra do Naamã, o leproso? Lembra dessa história? Quando ele chegou na casa do Eliseu, Eliseu quis falar com ele? Não. Quem o Eliseu mandou falar com ele? O servo. Aí ele ficou indignado. Mais ainda quando o servo do Eliseu falou para ele tomar banho. Vai tomar banho. E toma 7 banhos lá na água do Rio Jordão. Ele ficou indignado. Ele queria ir embora. Ele queria pegar aquela comitiva dele toda e voltar lá para a Síria. Aí um servo do Naamã chega para ele e fala assim: "Ô, meu senhor, se o homem de Deus te pedisse uma coisa difícil, o senhor não faria?" Olha aí. Mas o que Eliseu pediu foi muito simples, foi ou não foi? Não, isso aqui é muito simples, quer dizer que eu vim lá, eu viajei esses dias todos para chegar aqui e tomar banho? É como se ele dissesse: isso não vai funcionar porque eu tomo banho todos os dias. E lá onde eu vivo existem rios com águas muito mais límpidas do que as águas deste rio. Você vê? Era simples. Diga para a pessoa que está do teu lado: para te abençoar, Deus pede coisas simples. Simples. É a gente que complica. Deus sempre está do nosso lado, acredita nisso, viu? Deus sempre está do nosso lado. Se não estivesse, nós já teríamos sido consumidos há muito. E sabe qual é a prova de que Deus está sempre do nosso lado? A misericórdia dele. A Escritura diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então Deus está do nosso lado, viu? Dá este recado aí para o teu vizinho, fala assim: fica calmo porque Deus está do seu lado. Pode acreditar nisso, viu? Deus está do seu lado. Até quando você peca, Deus cria uma maneira de te perdoar, que você possa se reaproximar dele. É incrível. É incrível, que pai amoroso nós temos. Não é?
Que pai compreensivo. Nossa, Deus é muito compreensível. Ele compreende bem as nossas limitações. Ele compreende bem as nossas dificuldades. Mas Ele trabalha para nos ajudar a superar todas elas. Porque Ele não quer ver um filho frágil, fraco, derrotado, frustrado. Ele quer ver um filho vitorioso, feliz, abençoado, próspero. Você crê nisso? Por isso que Ele pede uma coisa tão simples, muito simples. Então, se você crê na palavra de Deus, eu vou pedir para você colocar a Bíblia sobre o teu assento, e aí você vai erguer as mãos para o céu e vai dar para o Senhor e para a palavra dEle aquela salva de palmas que só Ele merece receber. Enquanto você está aplaudindo, abre a tua boca e diga glória a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, a tua palavra vai ser pregada agora. Que o teu Espírito Santo venha neste lugar e tome a vida do pregador, tome a boca do mensageiro. Que não seja homem ou carne aqui falando, mas o teu Espírito Santo a falar com cada vida que aqui está. Portanto, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Pode sentar. O versículo 9 começa com uma palavra muito elucidativa. Honra. Você sabia que desde sempre Deus gostou de ser honrado? Sempre Deus gostou de ser honrado. Desde que Deus é Deus e desde que o ser humano passou a habitar na terra, Deus sempre gostou de ser honrado. Então, no passado, quando uma pessoa recebia uma bênção da parte de Deus, Deus queria receber das mãos daquela pessoa a primícia daquela bênção que Ele tinha dado. Vamos pegar aí a história mais antiga da Bíblia, uma das. Um dia Abel acordou e falou assim: vou oferecer a primícia das minhas ovelhas ao Senhor. Ele decidiu isso voluntariamente, porque não havia palavra escrita naquela época, ou havia? Não havia. Não havia nenhum livro lá, nenhuma lei ditando quais seriam as regras que o ser humano deveria cumprir para ser abençoado por Deus. Não havia. Não havia. E se você disser assim para mim, mas o pai dele era Adão, né? Adão foi a primeira criação humana. Adão viveu com Deus. Adão era visitado por Deus todos os dias, mas Adão falhou. Adão fracassou. Então, ainda que a gente tente pegar o Adão como exemplo, Adão não era exemplo. Adão não foi exemplo. Adão não tinha autoridade nenhuma para chegar para os filhos e dizer assim: vocês têm que ser fiéis a Deus, porque ele não foi fiel. O que quer dizer a palavra fiel mesmo? Alguém lembra? Aquele em quem se pode confiar. O Adão, ele se revelou alguém de confiança? Não. Tanto que Deus tirou tudo dele. Ele tinha acesso a todas as árvores do jardim. Agora ele vai perder o acesso a todas as árvores do jardim e ele vai ter que viver fora daquele jardim. Deus vai expulsá-lo de lá. Por quê? Porque Deus não confia mais. Como é que eu vou deixar alguém aqui que eu não confio? Vai ter que ficar fora. E Deus ainda coloca um anjo com uma espada de fogo cercando a árvore da vida, para que ninguém se atrevesse a entrar ali e comesse do seu fruto e vivesse para sempre. Olha só,
a atitude de Adão gerou desconfiança em Deus. E Deus passou a proteger aquilo, para que não fosse roubado. Então ele não era exemplo. Ele não era exemplo. Significa que o Abel, ele decidiu deliberadamente fazer aquilo, sem olhar para exemplos. Era algo que fazia parte da sua natureza, do seu caráter. Por alguma razão que a gente não sabe explicar como ou porquê, Abel, ele nasceu já tendo uma propensão a ser fiel a Deus. Ele já nasceu propenso a isso, a ser fiel. E ele vai demonstrar isso no dia em que ele pega a primícia de todas as suas ovelhas. Como se não bastasse, ele ainda pega da gordura delas e apresenta ao Senhor. Veja que ali houve um ato voluntário de uma pessoa que não tinha um exemplo escrito para poder seguir. Nós temos um exemplo escrito. Nós temos a palavra escrita. Então é muito mais fácil para você e para mim sermos fiéis a Deus do que para Abel, que viveu há milhares e milhares de anos atrás e morreu porque foi assassinado pelo próprio irmão. É muito mais fácil. Quando Deus viu aquela atitude do Abel, diz a palavra que atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Veja, Deus olhou para ele. Deus olhou para ele. Você sabe o que é isso? Quando Deus olha para uma pessoa é porque Deus tem interesse nela. Amém? Diga para a pessoa que está do teu lado: será que Deus está olhando para você? É só no sentido de olhar você passando, não. É o olhar de interesse. Deus se interessou por aquele homem no momento em que ele colocou Deus em primeiro lugar. Naquele momento Deus pensou assim: eu tenho que abençoar esse homem, eu tenho que fazer o rebanho deste homem crescer na terra, eu tenho que fazer este homem prosperar muito naquilo que ele está fazendo. Mas não deu nem tempo. Não deu tempo. Porque quando Deus rejeitou aquilo que Caim fez, imediatamente Caim se levantou e matou seu irmão Abel. Só que não fica com dó do Abel não, viu? Porque o Abel foi o primeiro ser humano a nascer fora do paraíso, mas foi o primeiro ser humano a entrar no paraíso, depois que o ser humano foi expulso de lá. Então, quem acredita que Abel está com Deus, levante a mão. Óbvio. Não fica com dozinha do Abel não. O Abel está muito bem. O Abel está muito melhor do que você e eu. Amém? O Abel está comendo do melhor. O Abel está se alimentando de Deus diariamente. Agora, por que eu estou usando esse exemplo aqui? Porque é antiga essa história de Deus querer a primícia dos homens. É antiga. E eu vou mostrar aqui alguns exemplos para você. Primeiro eu vou pedir para você abrir em Deuteronômio capítulo 26. Deuteronômio capítulo 26. E a gente vai ler os 2 primeiros versículos. Isso era muito comum no Antigo Testamento, principalmente quando um agricultor colhia em abundância aquilo que ele plantou na terra. Ele tinha consciência de que antes de comer o que ele colheu, ele deveria trazer a primícia para Deus, ou seja, a 10ª de tudo aquilo que ele tivesse colhido. Isso era uma regra que todo agricultor que era de Deus e que queria ser abençoado por Deus seguia. E Deus sempre requereu do homem que o homem entregasse a ele a primícia de tudo. Porque tudo é de Deus, é ou não é?
O salmista, lá no número 24, versículo 1, ele escreveu: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Então Deus é o dono de tudo. Quando Deus requer alguma coisa, Ele só está requerendo aquilo que já é dele. Ele não está querendo tirar nada de ninguém, porque Ele é o dono de tudo. Dá para você falar para o teu vizinho, fala: você não é dono de nada. Às vezes até se acha dono, né? Sabe de nada, inocente. Às vezes a gente até se acha dono de alguma coisa, mas nós não somos donos de nada, nós somos administradores. É diferente. Porque se Deus não quiser mais que você administre, Ele coloca na mão de outra pessoa para administrar. E você não tem controle sobre isso. Quem controla tudo é Deus. Olha o que diz o versículo 1. E será que, é uma ordem, hein? Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, e a possuíres e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos da terra que trouxeres da tua terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. Que lugar é esse? Ora, o que Deus falou lá em Êxodo 25:8 que eu citei? E me farão um santuário e eu habitarei no meio deles. Que lugar é esse? O templo, o tabernáculo, a casa de Deus. Então a pessoa tinha que pegar a primícia e tinha que ir até o lugar escolhido por Deus para ali fazer habitar o seu nome. Por que a pessoa tinha que fazer isso? Porque é Deus quem dá tudo para a pessoa. E as primícias nada mais são do que o reconhecimento da pessoa de que tudo o que ela tem foi dado por Deus. A roupa que eu visto, o sapato que eu calço, a casa que eu moro, pode ser alugada, mas Deus me deu condições para pagar o aluguel dela. Foi Deus que me deu. O automóvel que eu dirijo, o salário que eu recebo. Mas é fruto do meu esforço. Mas você não teria capacidade de se esforçar se Deus não te tivesse dado saúde, se Deus não tivesse te dado olhos para enxergar, se Deus não tivesse te dado ouvidos para ouvir, se Deus não tivesse te dado boca para falar, se Deus não tivesse te dado pernas para caminhar, pés para andar. É verdade ou não é? Então tudo Deus deu primeiro. E Ele cobra. Ele cobra. Porque você já deve ter ouvido essa frase: a quem muito é dado, muito será cobrado. Quanto mais Deus der para você, mais Ele vai cobrar de você. Porque é assim que funciona. Então Deus sempre se agradou com a atitude que as pessoas tinham de trazer para Ele as primícias de tudo aquilo que elas colhiam na terra. E por isso Ele fez promessas. Não precisava, viu? Porque se Ele é o dono de tudo, para que Ele vai fazer promessas para quem é fiel? Não precisava. Fidelidade é obrigação. Eu sou obrigado a ser fiel. Isto é, se eu quiser ser abençoado por Deus. Mas Ele vai além, porque Ele fica tão feliz, Ele fica tão satisfeito, quando Ele percebe que na vida de algumas pessoas Ele está sendo o primeiro, que Ele resolve fazer promessas para estas pessoas, não para pagar pela fidelidade que elas estão apresentando, mas como uma recompensa, como um incentivo para que esta pessoa continue sendo fiel. Então veja o que Ele prometeu, voltando lá para a nossa leitura inicial, que é Provérbios capítulo 3 e versículo de número 10. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Então Deus vê as pessoas lhe honrando, e Ele determina as bênçãos para que a pessoa possua cada vez mais, cada vez mais. Agora, Deus não aceita o resto.
Por que que o Caim matou o Abel? Porque quando Caim foi levar a oferta para Deus, ele foi levar ao cabo de dias, ou seja, no fim do dia. E ele foi levar para Deus uma oferta que ele tinha colhido pela manhã. Se você pegar a verdura de manhã, fresquinha, e você deixar ela até o fim da tarde, lá em cima da pia, o que vai acontecer com ela? Vai murchar. Alguém gosta de comer verdura murcha? Será que alguém tem uma receita aí de verdura murcha? Ninguém gosta. Ela não perde só a aparência, ela perde também o sabor. Se bem que eu não vejo muito sabor nesses negócios aí não, viu? A não ser que você coloque um azeitezinho por cima, coloque um temperozinho assim de leve, aí legal. Mas tem gente que come assim, sabe? Que nem o boi come o capim, né? Sem tempero nenhum. Não é? Então, ele pegou aquilo de manhã e lá no final do dia ele foi levar para Deus. Ele apresentou para Deus uma coisa murcha, com uma aparência desagradável. Algo que para muitos aqui era incomível, não é? O que a gente faz com a verdura murcha? A gente joga fora. Então o que o Caim apresentou para Deus era algo que era para ele ter jogado fora. Não, isso aqui está murcho, eu não vou usar, não dá para vender, eu vou dar para Deus. Foi lá e deu para Deus. E aí Deus recusou. E ele se sentiu ofendido por não ter sido aceito diante de Deus e por aquilo que ele havia apresentado não ter sido aceito também. Foi aí que ele se levantou contra o irmão, ficou com raiva, porque ele achou que Deus estava valorizando mais o irmão do que ele. Na verdade, Deus estava ensinando Caim como ele deveria fazer e ele não entendeu. Você está compreendendo isso, sim ou não, amados? Você vê uma coisa, vamos aqui no exemplo do profeta Elias. Deixa eu abrir aqui, primeiro livro de Reis, capítulo 17. Se você quiser abrir também, abra. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, onde conta a história de Elias com aquela mulher viúva de Sarepta de Sidom. Naqueles tempos Deus vai realizar um milagre duplo, porque aquela provisão que Deus enviou não abasteceu somente a casa da viúva, mas deu para Elias também uma condição de prosperar num tempo em que havia seca em toda a terra e todas as fontes de água haviam se esgotado. Olha o que diz o versículo de número 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Então Elias disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno. Olha só, do que é que o Elias está falando? Da primícia. Ele está ensinando aquela mulher sobre a importância de se colocar Deus em primeiro lugar. Ela está preocupada porque ela diz que vai morrer. Ela diz que os últimos recursos que ela tem são aqueles. E depois que ela
usar daqueles últimos recursos, ela não vai mais ter nada para comer nos dias seguintes. Então ela vai esperar a morte. Ela diz claramente: para que o comamos e morramos. Essa mulher não tem mais perspectiva de vida, ela não tem mais expectativa de futuro, ela acha que a vida dela acabou ali. E Elias vem com uma palavra dizendo: faze disso primeiro para mim. Sabe o que o Elias está ensinando para esta mulher? Que quando a gente aprende a colocar Deus em primeiro lugar, Deus não deixa faltar nada. O salmista Davi, no número 23, diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então olha o que ele está dizendo aqui, minha gente. Eu estou no capítulo 17 e versículo de número 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Oh glória! E assim foi ela, fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele, a sua casa, muitos dias. Quer dizer que a provisão não foi só para aquele momento, a provisão foi para muitos dias. Eu estou profetizando aqui que Deus vai trazer uma provisão para muitos dias. Amém? Daqui para frente você vai ter provisão de Deus por muitos e muitos dias. Nada te faltará por muitos e muitos dias. Não vai te faltar saúde por muitos e muitos dias. Não vai te faltar a unção por muitos e muitos dias. Não vai te faltar a presença de Deus por muitos e muitos dias. Não vai te faltar recursos financeiros por muitos e muitos dias. Porque o que Deus dá não é só para resolver o problema do agora, é para resolver o seu problema para sempre. Quem crê nisso, diga: eu creio. Então, o que o Elias está mostrando aqui? Numa linguagem diferente da nossa, lógico. Que se aquela mulher colocasse Deus em primeiro lugar, Deus iria cuidar das necessidades dela. Porque o Elias falou: assim diz o Senhor. Ele não está falando que é ele, é Deus que está dizendo. Assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor traga chuva sobre a terra. Só que aquela mulher não acreditava no Deus de Elias. Só que quando ela resolveu mudar o que ela pensava e colocou Deus em primeiro lugar, mesmo não acreditando, o detalhe está aí, mesmo não acreditando, ela viu o milagre acontecer. Então para Deus vale muito mais a fidelidade do que a própria fé. Sabia disso? Porque uma pessoa fiel é uma pessoa digna de confiança. E Deus ele vê a fidelidade como o bem mais precioso que o ser humano tem. Tanto que para ser salvo a pessoa vai ter que ser fiel. É ou não é verdade? Lá em Apocalipse está escrito: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas em contrapartida também em Apocalipse está escrito que os infiéis não herdarão o reino de Deus. Então veja que a fidelidade aqui, na questão de relacionamento entre ser humano e Deus, é mais importante do que a própria fé. É mais importante do que a própria fé. Não que a fé esteja descartada, nada disso. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mas não adianta a pessoa falar: eu creio, e não é fiel. Então não crê. Porque a fidelidade e a fé caminham juntas. Se a pessoa disser que não crê, mas é fiel, ela está mentindo. E se ela disser que é fiel e não crê, ela está mentindo, ou vice-versa, a mesma coisa. Olha o que está escrito aqui, eu quero que você entenda isso. No versículo de número
16 diz: da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor. Não foi palavra de Elias, não. Foi a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. A palavra não é minha. A palavra não é do João Ribe. A palavra é do Senhor. Se é o Senhor que está falando, então você pode acreditar, porque tudo aquilo que Ele está falando, Ele vai cumprir. Vamos abrir aqui em Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8, versículo de número 34. Aquela mulher não acreditava, mas foi fiel, por incrível que pareça. Ela não acreditava, mas foi fiel. Provérbios capítulo 8, versículo 34, o sábio Salomão escreveu assim: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, e esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida, e alcançará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem, amam o quê? É forte isso, né? Mas olha que interessante. O versículo 35 fala que o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Se aquela mulher não tivesse dado ouvidos à voz do profeta Elias, ela não teria achado o favor do Senhor. Amado, Jesus disse que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Tem que ser de Deus para ouvir as palavras de Deus. Então Deus vai usar o ministério do profeta Elias para provar para Baal e para todo o povo de Israel naquela época que Baal não era o Deus da chuva, coisa nenhuma. E Deus queria abençoar o ministério daquele profeta, e Ele vai fazer isso através de uma mulher viúva que não tinha recurso nenhum. Veja só, não tinha recurso. Não tinha recurso. Mas uma atitude de fidelidade que ela apresentou, mesmo diante da falta de recursos, trouxe todos os recursos para a casa dela. Sabe o que eu imagino que Deus fez? Deus criou um fundo infinito naquela panela. Deus criou um fundo infinito naquela botija. Até o dia em que Ele trouxe a chuva sobre a terra, todos os dias aquela mulher acordava pela manhã, e quando ela ia na cozinha para preparar a primeira refeição do dia, ela olhava para a panela e tinha farinha lá dentro. Ela olhava para dentro da botija e tinha azeite lá dentro. Eu acredito que ela até lavava a panela e a botija depois de ter usado todo o azeite, toda a farinha que estavam ali. No dia seguinte ela acordava, talvez sem esperança, sem saber o que iria comer, achando que iria morrer logo. Quando ela levantava pela manhã, que ela olhava de novo na panela, tinha farinha. Ela olhava de novo na botija, tinha farinha. Porque é isso que Deus faz na vida daqueles que colocam Ele em primeiro lugar. Ele supre as necessidades dessas pessoas todos os dias e não deixa faltar nada na vida delas para sempre. Diga glória a Deus. Deus quer usar pessoas como Ele usou aquela viúva para fazerem a obra de Deus. Porque Elias não era um profeta? Ele não estava lá fazendo a obra em Israel? E ele não precisava ser sustentado para continuar fazendo a obra, sim ou não? Claro. Ele vai usar aquela mulher. Ela vai investir numa obra missionária poderosa. E Deus não vai deixar faltar nada. A palavra de Deus diz lá em em Marcos capítulo 16, versículo de número 15... Ide por todo o mundo. Essa foi a ordem de Jesus. E fazer o quê? Fazer o quê? Pregai o evangelho a toda criatura. Jesus Cristo poderia ter feito a obra sozinho. Quem aqui concorda que Deus é autossuficiente?
Eu não, mas Deus é. Você não, mas Deus é. Deus precisa do homem para ser Deus? Hã? Deus precisa de mim para se tornar ou para se sentir mais poderoso? Não. Ele é o Todo-Poderoso antes de qualquer ser humano existir. Jesus poderia ter feito a obra sozinho aqui na terra. Só que aqui Jesus está mostrando que fazer a obra é uma tarefa do povo de Deus. Essa tarefa foi delegada a você e a mim, porque nós somos o povo de Deus aqui na terra. E recebemos essa responsabilidade da parte de Deus. E veja que quando não tem ninguém disponível para fazer a obra, Deus usa até quem não está disponível. Porque aquela mulher estava disponível? Hã? Ela deixou isso claro nas palavras que ela diz: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Eu não tenho disposição para isso. Eu não tenho recursos para isso. Eu não tenho condições para isso. Mas Deus cria condições. Deus faz aparecer o recurso. Quando uma pessoa está envolvida com Deus e ela está decidida a colocar Deus em primeiro lugar, Deus cuida das coisas. Deus faz o sobrenatural acontecer. Ele chama à existência as coisas que não existem. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amados, Deus está prestes a fazer uma coisa grandiosa na vida daqueles que verdadeiramente colocarem Ele em primeiro lugar. E você nem imagina o que é isso. Ou você acha que a mulher imaginava? Hã? Você acha que ela imaginava que todos os dias que ela se levantasse, depois de ter colocado Deus em primeiro lugar, você achava que ela imaginava que ia encontrar farinha na panela e azeite na botija durante todos os demais dias? Hã? Não. Deus não deixou faltar recurso. Deus não deixou faltar alimento. Deus não deixou faltar dignidade na casa daquela mulher. E Deus não vai deixar faltar na sua. Mas o segredo é simples. Como eu falei para você, as coisas mais simples são as mais difíceis de se fazer. O que eu estou pregando para você aqui não é novidade, não. As pessoas estão em busca de novidade, quando na verdade as coisas antigas elas ainda nem terminaram. Não terminou nem de amarrar o cadarço do sapato, já quer sair correndo igual um doido. Vai tropeçar, vai cair. É verdade ou não é? Primeiro uma coisa, depois outra. Nós temos que aprender que o reino de Deus e as coisas de Deus, elas funcionam como um processo. Se nós não respeitarmos o tempo desse processo, nós vamos acabar passando por cima de coisas que nós não deveríamos passar por cima delas. Vamos perder detalhes importantes no caminho. Deus está trazendo um tempo novo para a igreja brasileira, eu creio nisso. E se nós dizemos que fazemos parte desta igreja brasileira, nós temos que nos preparar para viver este novo tempo. E qual é a melhor maneira de nós nos prepararmos? Aprendendo a colocar Deus em primeiro lugar, não importa o que aconteça. Não importa o que a sociedade diga, não importa o que as pessoas lá fora pensem, não importa o que os parentes vão dizer, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, porque quando nós colocamos Deus acima de todas as coisas, Ele supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Agora, você acha que Deus ajudou aquela viúva porque ela era pobre e porque tinha um filho doente? Vem cá, você acha que o que move Deus são as nossas necessidades? Eu vou te dar um exemplo. Depois eu volto para a viúva. Quem já ouviu a história de Ana, a estéril? Tadinha, né? Tadinha. A mulher era além de estéril, era humilhada dentro da própria casa, porque pensa numa humilhação maior do que essa. A mulher é estéril,
ela é a primeira mulher de Eucana, seu marido, só que ela não pode ter filhos. Ela não pode dar filhos para ele. Então, para ele não ficar com a sua honra comprometida, o que ele faz? O que ele faz? Ninguém sabe? Isso, ele chama uma sirigaita para fazer parte daquela família. Você chama do quê? Como é que vocês chamam? Amante é o quê, minha gente? Hã? É princesa? Desculpa aí a Penina, mas jamais vou chamar uma desgraça daquela de princesa. Era uma sirigaita, vagabunda. Era ou não era? Sim ou não? Pior ainda era ele, né? Foi procurar a mulher fora. Mas a mulher não dava filhos para ele. Ele falou: eu não posso deixar a minha honra ser comprometida. Eu não posso deixar de ter uma descendência. Eu não posso permitir que o meu nome seja arriscado da terra. Aí ele arruma lá como é que fala hoje? Essas... Hã? Isso. A irmã está sabendo, hein? Obrigado, missionária. Periguete. Ele arruma uma maldita de uma periguete. Eu imagino que Penina era toda, sabe, bonitinha. Toda assim, ó, de salto alto. Você acha que ele ia arrumar um dragão? Só que a Penina, gente, ela era fértil, a mulher. Era só tocar, a mulher já engravidava. E tinha uma penca de filhos. Aí sentavam Penina, seus filhos, Ana e Eucana em roda da mesa, e a Penina ficava assim, estéril, estéril. E a Ana caía no choro. Humilhação ou não? Sim ou não? Que humilhação, hein? Que humilhação. Além de estéril, ainda tinha que dividir a casa com outra mulher, para não comprometer a honra do marido. Que humilhação. Foi muito humilhada a Ana. E não foi 1, 2, 3 anos, não. Foram muitos e muitos anos assim. E a Ana subia ao templo, a hora da oração, para derramar as suas tristezas e amarguras diante de Deus. E ela falava o quanto ela sofria. E Deus não respondia nada. Enquanto Ana falou com Deus a respeito da sua dor, a respeito da sua amargura, a respeito da sua esterilidade, a respeito das suas humilhações, Deus não agiu em nada. Aí um dia, ela foi de madrugada para a igreja. De madrugada. Chamou o marido, ele foi junto com ela. E quando eles chegaram lá, sabe o que ela fez? Ao invés de ela falar dos problemas, ela adorou ao Senhor. Ela se derramou na presença de Deus e começou a adorar ao Senhor, a exaltar o nome de Deus, a bendizer o nome de Deus. É muito fácil a gente louvar a Deus quando nós estamos passando por situações boas na vida, por momentos bons. Difícil é você exaltar, louvar e adorar a Deus quando você está passando por uma situação difícil e ruim. E ela fez aquilo. Ou seja, ela deixou aquela situação terrível que ela estava vivendo em segundo plano. Ela colocou Deus em primeiro lugar. Antes ela colocava só os seus problemas em primeiro lugar. Agora não. Agora ela deixou os problemas de lado e Deus agora é o primeiro. Ela louva a Deus, ela exalta a Deus, ela engrandece a Deus. Ela enaltece o nome do Senhor, ela abre a boca para glorificar ao nome do Senhor, ela abre a boca para bendizer o nome do Senhor. A Bíblia diz que naquele dia eles voltaram para casa, Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela.
9 meses passaram, nasceu Samuel. E ela teve outros filhos depois de Samuel, porque Samuel ela entregou na casa de Deus, depois que foi desmamado. Você está compreendendo isso, sim ou não? Fala para a pessoa do teu lado, aprende a colocar Deus em primeiro lugar. Amém? Deus abençoou a viúva porque ela era pobre e necessitada? Não, porque Deus não se move por necessidades. Deus abençoou aquela mulher porque ela tomou a decisão de entregar primeiro para Deus. O nome Elias quer dizer, o Senhor é Deus. Ela entregou primeiro para Deus. Primeira coisa que você tem que entregar para Ele é a sua vida. A sua vida vale mais do que tudo que você tem. Se você não entregar a sua vida para Deus, então você não entendeu a lei da primícia. Você não entendeu. Jesus falou que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. Mas volte comigo aqui para o nosso texto inicial de Provérbios capítulo 3. Hoje você está aqui e Deus resolveu me usar para mostrar para você como Ele vai abençoar a tua vida a partir de hoje. Se você começar a entregar a primícia para Deus, além de Deus suprir as tuas necessidades, Ele nunca mais deixará faltar nada na sua vida, porque Ele prometeu. É promessa, isso aqui é promessa. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Olha só, celeiros abundantemente cheios, e lagares transbordando, transbordando, transbordando. Sabe o que é transbordar? É receber mais do que o necessário. Mais do que o necessário. Quando você vai colocar uma bebida no copo, e você não presta muita atenção no que você está fazendo, de repente, não transborda, não sai para fora, não suja a toalha. É ou não é? Deus vai fazer isso com você. Pode se preparar para lavar suas toalhas, porque Deus vai fazer transbordar as bênçãos dele na tua vida. Amém? Vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos ficar de pé. Toda a igreja se coloque de pé. Amados, ou nós vamos tomar a decisão de fazermos um compromisso sério com Deus, ou nós vamos perder a oportunidade daquilo que Ele está por fazer nos próximos dias. O que Deus fará nos próximos dias, Ele fará na vida daqueles que entenderam o princípio. Parece redundante, mas é isso, é o princípio da primícia. Se nós entendermos isso, pastor, como assim? Me explica direito esse negócio. Se toda a primícia é santa, o que quer dizer palavra santa? Santa é o quê? Separada. Se toda a primícia é separada, tem de ser separada e tem de ser dada ao Senhor, significa que Ele é dono de toda a primícia. Toda a primícia é do Senhor. Vamos pegar o exemplo de hoje. Que dia é hoje? Domingo. Domingo é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o último dia da semana. É o primeiro. O que você está fazendo? Você está entregando para Deus a primícia da semana. Olha que legal. Essa é a primeira, a segunda, a terceira, quarta, quinta reunião do dia? Ou é qual delas é? Qual delas é? Não é a primeira? 2 vezes. Primícia da semana e a primeira reunião da primícia da semana. Você está entregando a Deus a primícia em dobro. E a primícia em dobro. Alguns vão dizer que isso aí não tem nada a ver. Nada demais. Nada demais. Mas para aquele que ama a primícia, isso vale muita coisa. Você não tem noção de como você agrada a Deus quando você coloca Ele em primeiro lugar na sua vida. As primeiras horas do dia, elas devem ser dedicadas ao Senhor.
Talvez você não consiga dedicar as primeiras horas do dia ao Senhor, mas os primeiros segundos, os primeiros minutos, assim que você acorda, eu acredito que você consegue fazer isso. Se quiser, consegue. Consegue ou não consegue? Dedicar ao Senhor. Ao invés de pegar o celular e já conferir quantas curtidas você teve no Instagram, no Facebook, pega o celular e veja lá no aplicativo da Bíblia, já que você gosta de usar o celular de manhã. Não estou falando que há problema nisso, não. O celular é seu, você usa ele a hora que você quiser. Mas aprende a usar aquilo para o bem, para fazer bem para você mesmo. Não é? Por exemplo, o meu celular, como ele tem aquele aplicativo da Bíblia, todos os dias pela manhã, quando eu acordo, que eu olho no celular, que eu vejo a hora, já está lá na tela bloqueada, né? Naquela tela bloqueada, o versículo do dia. Já tem lá, a primeira coisa que eu vejo no meu celular é a palavra de Deus. Porque eu coloco o celular para despertar, eu não tenho despertador em casa, então quem me desperta é o celular. Agora já tem um monte de coisa aqui, até o Bolsonaro está mandando mensagem aqui, ó. Lá no Telegram. Aí, ó. Smile, Maximilhas. E estão cobrando aqui, ó. Pera aí, deixa eu tirar. Agora tem um monte de coisa, mas assim que abre, a primeira coisa que aparece é lá, a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Deus falando com você. Amém, amados? Aprenda a dedicar as primeiras horas do dia, os primeiros momentos do dia ao Senhor. É porque a internet aqui está ruim, senão ia mostrar para você aqui qual o versículo do dia. Como é que faz? Abre, miséria. Está abrindo não. Ele abriu de manhã, agora não quer abrir não. Pronto, abriu. Olha o versículo de hoje. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Você não tem noção de como é bom você acordar ouvindo a voz de Deus. Amém? Entende isso? O primeiro dia do mês, de quem é? É dele. O primeiro dia do ano, de quem é? É dele. Então vamos aprender que a primícia não é só você pegar 10% do teu salário e colocar no envelope do dízimo e trazer aqui na igreja. Porque tem muita gente que acha que a primícia se refere só ao dízimo. É aí que muitos estão errando. Que a pessoa fala, eu já devolvi o meu dízimo, agora Deus que me abençoe. É ou não é assim? Deus que se vire para me abençoar. Não, peraí, não é bem assim. Deus tem que estar em primeiro lugar em todas as coisas. Não é só na tua fidelidade com o dízimo que Ele tem que estar em primeiro lugar, em todas as coisas. Então eu quero fazer uma oração com você, e a primeira coisa que você deve fazer, se você não entregou a vida para Jesus, entrega a tua vida para Jesus. Se você não batizou nas águas, tome a decisão de batizar nas águas. Nós estamos chegando já nos últimos 61 dias do ano de 2021, segundo o nosso calendário. Restam 61 dias para terminar o ano. Sabe o que eu creio? Eu creio que em 61 dias Deus pode fazer coisas tremendas. Em 61 dias Deus pode levantar situações que você nem imagina que elas poderiam ser levantadas. Em 61 dias Deus pode fazer na tua vida aquilo que Ele não fez em 10 anos. Mas vai depender de como você vai administrar essa responsabilidade de colocar Deus em primeiro lugar. Como é que nós vamos fazer isso? E se nós vamos fazer isso? Porque, vem cá, é simples ou não é?
Você ouviu alguma coisa mirabolante aqui hoje? Nada. Simples. Porém, as coisas simples são as mais difíceis de se fazer. Aí vai exigir esforço. Vai exigir esforço. Vai exigir dedicação. Vai exigir comprometimento. Nós temos que estar comprometidos com aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Ah, pastor, mas eu errei, eu pequei. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Se arrependeu? Ótimo, Deus te perdoou, segue em frente. Para de deixar o passado te paralisar. Deus tem coisas novas para você. Você está em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Está na hora de nós vivermos o novo de Deus. Fala aí para o teu vizinho, fala assim: Deus tem coisas novas para você. Amém? Deus tem um novo tempo para você. Você vai viver uma nova fase da sua vida daqui para frente. É só colocar Deus na frente. Primeiro vai Deus, depois eu vou. Primeiro vai Deus, depois eu vou. Amém? Quantos aqui precisam se reconciliar com Jesus? Sai do teu lugar e vem aqui para frente. Quantos aqui precisam se fortalecer na fé? Saiam do teu lugar e vem aqui para frente. Não vou pedir para você levantar a mão, não. Saia do seu lugar assim, sem levantar a mão mesmo. Quantos estão sem igreja para congregar? Saiam do seu lugar, vem aqui para frente. Não, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero que Jesus assuma o controle da minha vida a partir de hoje. Ok, saia do teu lugar, vem aqui na frente. Pastor, não é isso não, eu preciso de uma resposta de Deus. Então você que precisa de uma resposta de Deus, saia do teu lugar, por favor, e vem aqui para frente. Preciso de uma resposta. Existem momentos da nossa vida que nós ficamos assim, sabe, sem saber o que fazer. E sabe por que esses momentos existem? Para nos ajudar a continuarmos dependendo de Deus. Porque quando a gente sabe tudo, a gente vai precisar de Deus para quê? Para nada, eu já sei tudo. Eu já tenho tudo. Preciso de Deus para quê? Preciso. Nós temos que ter compromisso com Deus. Nós temos que querer a presença de Deus. Nós temos que querer estar com Deus. Eu não sei qual é o futuro daquelas pessoas lá naquela cidade da Alemanha, e em outras cidades também são assim, segundo ela. Não sei qual é o futuro delas. Não sei se lá na frente algo terrível vai acontecer e elas vão ter que se curvar diante de Deus, porque se não vier no amor, vai ter que vir na dor. É ruim, né? Quando a gente vem pela dor, né? Porque a gente vem todo machucado, todo ferido. Mas o importante é que vem. É ou não é? O importante é que venha. Vamos orar então? Se você puder ajoelhar, eu vou convidar você para fazer isso. Só se você puder. Pastor, eu não posso ajoelhar. Eu posso orar de pé? Pode. Eu posso sentar aqui nessa primeira cadeira? Pode. E você não pode deixar de orar. Porque nós estamos agora num momento decisivo. E por que eu digo que este é o momento decisivo? Porque este é o momento que nós estamos vivendo. Eu não sei do dia de amanhã. Até gostaria de saber, mas não sei. Eu não sei do dia de amanhã. Mas a Escritura diz que o dia de amanhã pertence a Deus, e Ele cuidará de si mesmo. Então, com seus olhos fechados, orem comigo assim: meu Deus e meu Pai, muito obrigado por ter me colocado aqui, na sua casa, nesta manhã, e ter me dado o privilégio de ouvir a sua palavra e entender como é importante que o Senhor esteja em primeiro lugar em todas as áreas da minha vida. Eu peço perdão por todas as vezes que eu não coloquei o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu te peço perdão por todas as vezes que eu permiti
mesmo com ingenuidade no meu coração, que outras coisas tivessem prioridade na minha vida e não o Senhor. E eu te peço também que o Senhor agora comece a arrumar, a consertar todas as áreas da minha vida que foram destruídas, que foram arruinadas, que foram assoladas, e me levanta agora, meu Deus, para que eu consiga continuar a minha caminhada, me lembrando sempre que o Senhor é e sempre será aquele que estará em primeiro lugar na minha vida. Fortalece a minha fé, renova a minha fidelidade contigo, e não me deixe desviar da sua presença. Me ajuda, meu Deus, a ficar firme, em nome de Jesus, assim seja feito. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você, e se você quiser orar, ore a Deus também. Pai querido e Deus todo-poderoso, aqui diante do teu altar estão aqueles que entregam a vida para Jesus. Diante do teu altar estão aqueles que precisam se reconciliar com Cristo. Diante do teu altar estão aqueles que enfraqueceram na fé e precisam serem fortalecidos e renovados no Senhor. E diante do teu altar estão aqueles que precisam muito de uma resposta, de uma direção, pois ainda não sabem o que devem fazer e o que precisam fazer. Mas eu te peço que o Senhor acampe com os teus anjos em volta desta pessoa agora, meu Deus. Livra ela de todo o mal que está por vir. Livra ela de toda a seta que foi lançada. Guarda a vida desta pessoa e guarda a família desta pessoa. Porque eu sei que quando ela se levantar deste momento de oração, ela vai se levantar com a certeza de que o Senhor assumiu o controle total e absoluto da vida dela. E então aquilo que era difícil se tornará fácil, porque estará nas tuas mãos. Então aquilo que era impossível terá se tornado possível, porque está nas tuas mãos. Eu creio, meu Deus, que a partir de agora uma nova etapa, uma nova fase, uma nova história, um novo tempo, um novo momento na vida desta pessoa está se iniciando. E eu tenho certeza de que neste novo momento que o Senhor está iniciando na vida desta pessoa, coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais acontecerão, coisas fora do comum acontecerão, e se cumprirá aquilo que está escrito na tua santa palavra, que diz: as coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e nem subiram ao coração dos homens, são estas as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso eu abençoo a vida do teu filho, da tua filha, do teu servo, da tua serva, e eu te peço, meu Deus, faça algo novo, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, vamos ficar de pé. Olha, no dia 11 de dezembro, nós vamos ter o batismo nas águas. Pensa bem nisso. Pensa bem. Por que eu estou dizendo para você pensar bem? Porque existem oportunidades na vida que são únicas. E se nós deixarmos elas passarem, elas nunca mais aparecerão. Então, às vezes, a oportunidade da salvação também é única. Também é única. Você vê quantas pessoas aí morreram. Eu não queria falar desse assunto, mas eu vou dar um exemplo só. Quantas pessoas morreram desde que começou essa pandemia da Covid? Gente cheia de saúde. Vou falar do meu sogro. Meu sogro tinha 61 ou 62 anos de idade, mas pensa num homem cheio de saúde, num homem trabalhador, forte. Aí essa desgraça dessa doença pegou ele. Não levou 10 dias no hospital, morreu.
Quando nós fomos lá para o Rio de Janeiro para acompanhar o que estava acontecendo, fomos cheios de esperança. Não, ele vai sair dessa. A palavra que a gente dizia para os familiares era essa. Que é isso, o Zezito é guerreiro. Eu sou casado com a filha mais velha do Zezito há 19 anos. E nesses 19 anos que eu tenho convivido com a família, com essa família, eu nunca ouvi falar, nunca tinha ouvido falar do Zezito ter sido hospitalizado. Nunca, em 19 anos. Pode ser que tenha sido antes de eu conhecer a filha mais velha dele. Mas nunca tinha ouvido falar do Zezito ter sido hospitalizado. Nunca. Primeira vez que eu recebo a notícia que o Zezito está internado no hospital, a gente foi lá para o Rio de Janeiro. Chegamos lá 2 dias depois, o hospital manda o boletim médico falando, olha, o paciente não resistiu. Do nada, assim. Inesperado. A vida é como um vento que passa. Eu estou falando isso para você, o meu sogro morreu salvo, viu? Ele disse para o irmão mais novo dele, que estava lá na casa dele no dia que ele foi para o hospital, que o filho levou ele para o hospital, ele disse assim para o irmão mais velho dele, ô Antônio, se Deus me levar tá bom demais, porque esse mundo é muito sujo. Essas foram as últimas palavras que ele disse. Se Deus me levar, para mim tá bom demais, esse mundo é muito sujo. E aquela palavra ficou gravada. Meu sogro era um homem de Deus, pregador da palavra. Você entende isso? É rápido. Pessoas se foram e a gente não esperava que elas tivessem ido tão cedo, tão prematuramente, na nossa opinião. É ou não é verdade? Mas a verdade é que todos nós temos um prazo de validade estabelecido. Você pode dizer que não, mas eu acredito nisso e vou acreditar nisso até eu morrer. Todos nós temos um prazo de validade estabelecido. Eu vou falar de um exemplo antigo. Não sei se você ouviu falar na época que o filho do técnico de futebol, Abel Braga, estava encostado assim na varanda do prédio, aí caiu lá de cima e morreu. Quem ouviu essa notícia aí? Faz tempo, né? Faz um tempinho já. Olha que morte assim. Acho que ele tinha 23 anos, né? 23 ou 24 anos, se não me engano. Jovem. O Gugu Liberato foi lá mexer no termostato na casa dele, lá nos Estados Unidos. Aí caiu, bateu a cabeça na quina da mesa, morreu. É aquilo que nós chamamos de que morte idiota. É ou não é? Sim ou não? Mas chegou a hora dele. Quem é que decide isso? É o homem? É Deus. Então, se você disser assim, pastor, eu não vou batizar nas águas não, porque eu acho que está muito cedo ainda, eu preciso melhorar algumas coisas, tudo bem, eu respeito a sua opinião, mas você está correndo o risco de perder a sua salvação, porque você não sabe que horas, que dia, o seu prazo de validade estará vencido. Amém? Então, se você não é batizado nas águas, dia 11 de dezembro nós vamos ter o batismo aqui. Venha, porque você vai se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Tá bom? Volte para o teu lugar, por favor. Vamos aplaudir o Senhor, igreja.